A premiação para os clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes vai gerar um desbalanceamento, vai gerar um desequilíbrio no futebol brasileiro e sul-americano? Será que o Juan Cruz vai mesmo sair do fogão? Meu Deus do céu, nunca te pedi nada, cara. Por favor, tira esse cara daqui. E o Brown traz informações sobre essa possível parceria de Georgios Evangelos Marinakis e John Textor, possivelmente para uma base do Botafogo. Não sei. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Eu achei interessante o Barreto abriu como falando, é prestígio e dinheiro. A gente fala muito, é um jogo que vale quase 120 milhões de reais, essa classificação, né? Quem passar para as semifinais, o jogo de hoje vale, pela conversão, 117, 118 14 milhões de reais. Depende da conversão do dia. Mas, na nossa, a que a gente usou aqui dá 114. Em termos de prestígio, cara, é o maior título da história de um clube brasileiro. Claro. Eu acho que de qualquer clube. Mas, o Real Madrid pode dizer que uma Champions era mais importante, dependendo da Champions, contra quem. De um clube brasileiro é disparadamente o maior título da história. Se Palmeiras ou se Fluminense, se um dos dois for campeão desse torneio, a gente vai falar pela eternidade. Olha, lá em 2025, na primeira edição da Copa do Mundo, um clube brasileiro fez o que era considerado basicamente impossível. A gente tratava um título... A lógica era assim, o Botafogo vai sair na fase de grupos por causa dos adversários, não porque o Botafogo fosse pior, e os outros três vão sair nas oitavas. A lógica era essa. O Botafogo vai perder para PSG e Atlético, e os outros três vão passar em segundo em seus grupos e vão sair nas oitavas. As quartas, já pouca gente imaginava, e já estamos com 2 clubes brasileiros lá. Cada fase passando, chegar ao título é uma coisa que muito pouca gente ia imaginar. Por quê? Porque acho que a diferença desse torneio, e isso que ele está se mostrando, é que ele impõe dificuldades em sequência, né? Se a gente pega, por exemplo, o Flamengo, se o Flamengo tivesse conseguido o milagre de vencer o Bayern, não se mostrou capaz disso, seria o PSG logo depois. O Botafogo ganhou do PSG, teve o Atlético de Madrid logo depois, e depois teve um confronto com o Palmeiras, que não é do nível desses times europeus, desses grandes europeus, mas é um clássico brasileiro. O Fluminense já empatou com o Borussia Dortmund, que na época foi uma grande revolução no que a gente pensava do Fluminense. Enfrentou a Inter, hoje enfrenta um time super rico para talvez pegar Palmeiras e Chelsea. Então, isso que transforma isso, porque são dificuldades que a gente não imaginava que um time brasileiro conseguiria enfrentar uma. Isso. E eles estão enfrentando na sequência, e seja lá quem passe, né? Acho que também, se um europeu ganhar, acho que ainda é o mais provável de acontecer, da chave de lá vencer, também são dificuldades. Conhecer um novo tipo de futebol, como o futebol sul-americano, passar pelos europeus que eles passam na Champions League também vai ser muito complicado. Agora, é muito prestígio e é muito dinheiro também, gente. A gente mostrou aí quanto que ainda está em disputa, né? Pela conversão do dia. Tem também a lista de quanto cada clube brasileiro já ganhou, né? O Botafogo um pouco menos do que o Flamengo. Fluminense e Palmeiras mais do que os outros dois, e eles estão iguaizinhos. É porque conta também vitória, empate, tem o prêmio, né? O Botafogo fez 6 pontos na primeira fase e o Flamengo fez 7. Então a diferença entre os dois é isso. De resto, Fluminense e Palmeiras também fizeram 5 pontos os dois. Fluminense e Palmeiras fizeram 5 pontos. O Botafogo perdeu, né? O Botafogo fez 6. 6 pontos. Então eles têm até agora 222 milhões de reais cada um. Eu já fiz a conta aqui. Se um desses for campeão, vai voltar para o Brasil com 553 milhões 900 mil reais. Eu ouvi uma boa comparação hoje no papo pré-redação ali da nossa equipe. É uma SAF. É como você ser comprado, esse dinheiro que entra. Isso desequilibra orçamento para o bem, né? Para esses times aí, desequilibra orçamento para o bem. Tem time grande que tem receita anual de 350, 400 milhões de reais. Time grande do Brasil. Esses times, quem já está nas quartas já garantiu 220, é metade de um orçamento anual de alguns clubes. Não de Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que batem bilhão aí de arrecadação, mas esse ano vão bater ainda mais. Quando saírem os balanços desse ano, a fim de abril ali de 2026, a gente vai ver provavelmente, claro, depende também de desempenho nas outras competições, depende de vendas, de jogadores, mas a gente vai ver receitas de clubes brasileiros que a gente nunca viu. Isso é certo. A gente nunca viu um clube brasileiro disputar num jogo a premiação de hoje, né? Não. Ninguém ganhou 114 milhões de reais por causa de uma vitória, né? Nem o Pix da Copa do Brasil chega. Não dá. Nem a final, não dá. Isso vai reorganizar, eu acho que para o futuro, vai reorganizar um pouco as forças de competições no calendário do futebol mundial e brasileiro também. Acho que tem alguns efeitos imediatos já para esse ano que a gente vai começar a ver. Por exemplo, a Libertadores é uma competição prestigiadíssima. Não tem competição aqui mais prestigiada que a Libertadores. E
a Conmebol é uma entidade que faz um marketing muito bom em relação à Libertadores. Soube fazer, principalmente nos últimos anos. Mas esse marketing, para as últimas 4 edições, ela não levou em conta a Copa do Mundo de clubes. Você não ouvia falar assim, ganha Libertadores porque você vai conseguir uma vaga. E hoje vira uma chance de furar uma bolha financeira. Sim. Né? O que o Fluminense está fazendo agora. O Fluminense não tem a estrutura financeira dos outros brasileiros da competição, né? Quando o Renato fala de patinho feio e tal, ele não é SAF como o Botafogo, não teve aquele investimento pesado, não tem um grupo internacional gerindo e não ganha o que Flamengo e Palmeiras ganharam nas últimas temporadas, de 2017 para cá, né? Sim. São 8 anos aí de arrecadação muito grande, de boa gestão financeira. Então o Fluminense não está nesse patamar, né? Mas entram, imagina, Fluminense campeão, entram 500 milhões de uma vez. E também assim, claro, é dificílimo ser campeão da Copa do Mundo, mas não precisa. Não. O impacto financeiro que essa Copa do Mundo já causou no Fluminense é muito grande. E aí informação mesmo. A Conmebol já esse ano vai passar a explorar isso. Aquela coisa, o caminho para Lima, não é mais só o caminho para Lima, é o caminho para 2029. Copa, né? É a chance de furar a bolha, mas também é a chance de consolidar. Por exemplo, na comparação Brasil com os outros países da América do Sul, a gente fala, né, há muitos anos que o Brasil está muito acima financeiramente no futebol. E o que vai ser feito, essa diferença vai aumentar, porque os 2 times argentinos que foram, um fez 2 pontos, o Boca, o River fez 4 pontos. E os 4 brasileiros passaram de fase, 2 estão pelo menos nas quartas, podendo ir além. A diferença com o resultado que foi visto em campo do Brasil para o restante da América do Sul vai aumentar. O que Flamengo, Palmeiras, principalmente porque tem um orçamento enorme de outras fontes, mas também o Botafogo e o Fluminense, ainda mais se o Fluminense for indo mais longe ainda, a diferença deles para o restante, se a gente está falando de Brasil, desequilibra aqui dentro. Para o restante da América do Sul, isso é só vai aumentar ainda mais. Se o regulamento não mudar, se a FIFA não começar a querer botar 48, 64 clubes, né? Ou todos contra todos no mundo, ida e volta, que parece ser o desejo dela, mas enfim, se continuar com 32... e o critério de classificação for o mesmo, um clube brasileiro campeão da Libertadores tira outro. Sim. Porque é o seguinte, são 4 campeões, né? Então, você tem, se 4 brasileiros forem os campeões das próximas Libertadores, nenhum outro vai. Nenhum outro brasileiro. E é muito difícil, desculpa, Tem o limite, né? É muito difícil. Aliás, não, o limite é de 2. Que 4 consigam, exatamente. Porque se 2 forem de 2025 a 2028, se um time brasileiro for campeão 2 vezes, só vão 3 brasileiros para o Mundial. Isso. Entendeu? É muito raro. Vai ser muito raro ter 4 times do mesmo... A não ser que seja país sede e tal. Vai ser muito raro isso acontecer. Por exemplo, a gente estava discutindo, uma das grandes mudanças prováveis para a Copa do Mundo de 2029 vai ser esses times da Ásia, fora da Arábia Saudita, dificilmente vão. Porque, quais são os classificados da Ásia? São só os 4 campeões continentais. Esse ano foram só o Al Hilal da Arábia Saudita, o Ulsan, Urawa e Al Ain, dos Emirados Árabes. A lógica é que a Arábia Saudita passe o carro. Já passou esse ano. O Al Ahly já está classificado para 2029, né? Que ganhou o Al Ahly. Al Ahly ganhou a Champions da Ásia, o time do Firmino. Já está classificado. Então, a tendência é que a Arábia Saudita passe o carro na Champions League da Ásia em 25, 26, 27, 28. Tanto que perder a Champions causou a demissão do Jorge Jesus, isso, porque o objetivo passa a ser Mas existe uma chance razoável de um time fora da Arábia Saudita se o mesmo time da Arábia Saudita ganhar 2 vezes, porque só podem ir 2, só vão mais. E é a mesma coisa aqui. Se o Palmeiras, vamos lá, ganhar 2 vezes a Libertadores de 25 a 28, só vão 3 brasileiros. E vai abrir mais uma vaga para ranking de time da América do Sul que não seja brasileiro. O Atlético Mineiro no ranking está à frente de Boca e River, mas não pôde ir por causa do limite de brasileiros. Na semifinal da Libertadores do ano passado, se por acaso o River é campeão, passa pelo Atlético Mineiro e é campeão da Libertadores, quem iria para esse Mundial era o Olímpia, porque era depois do ranking, depois dos brasileiros. E o limite de argentinos também com 2, né? Não poderia mais. Enfim, ganhar a Libertadores passa a ser assim, a única forma garantida de ir para a Copa do Mundo. Isso, o ranking não te garante nada. E se você perder, você, time brasileiro, começa a secar todos os brasileiros para, quem sabe, ter 2 campeões fora do Brasil. Isso está causando incômodo na Europa, né? Na Europa, os clubes começam a discutir que esse limite, o Salzburg, por exemplo, se classificou justamente por isso. É um time austríaco que nem teve um desempenho assim tão bom
na Champions a gente tá vendo fora Liverpool, Barcelona, tem outros times grandes fora. E para a FIFA isso é ruim, né? Essas marcas Liverpool e Barcelona fora da Copa do Mundo, certamente isso é ruim para a competição. Conversando com o FIFA Calaz, e a UEFA vão rediscutir. O Calaz acha que é uma rediscussão, assim, que tem que ter pelo menos... Por que tem 4 brasileiros e não pode ter 3, 4 Também acho bem provável. E nada garante também que o critério vai ser mantido. Acho que para 2029 não tem mais como mudar, né? Eu acho que esse limite por país talvez mude. Mas essa coisa de, por exemplo, serem 6 da América do Sul, 4 campeões da Libertadores e 2 por ranking, eu acho difícil que mude. Mas esse limite eu não acho impossível que mude. Mesmo para a próxima edição. Ainda poderia mudar. Né? Botaram o Inter Miami na última hora, Barreto. Pode mudar, muita coisa pode mudar. Alguém vai pagar o pato. Casa. Mas o fogão tá voando, mano. O técnico. Olha, o técnico. Olha. Igor Jesus. Com zagueiro. Com zagueiro Jair. Tá vendo? Toma! Falar em fogão? Pouco utilizado desde que chegou. Não me diga! Pô, eu jurava que fosse acontecer o contrário, Fernandinho. Falta de aviso não foi. Mas custou barato. Foi baratinho. O SBT Esportes Rio avisou. Eu perguntei aqui, quem vai carregar a cruz? Quem vai carregar? O atacante Juan Cruz é alvo de um time dos Emirados Árabes que eu não vou ler nunca, que tem um monte de consoantes e uma vogal só, Alex. Não tô com a cabeça boa pra ler só consoante. Contratado em fevereiro deste ano, o Juan Cruz teve 13 jogos e 2 gols até aqui. Vini Casagrande. Até que os números não são ruins, não, pô. O que você faria com 50 milhões, Vini? Compraria o Juan Cruz. Todo dia sai um bobo e um malandro de casa. É isso aí. E às vezes eles se encontram. E o Botafogo foi lá na Bulgária. O Rudô Goretti tava quietinho aqui, ó. Pô, eu sou malandro, mas eu tô na minha. Aí o Botafogo foi lá, ó, otário. Dizem que quando você vai pro exterior, se você converter, você não vai se divertir. Não se diverte. Não converte não, cara. Não se diverte. Não é de reais os 50 milhões? 50 de reais. 50 milhões de horas resolveria a minha vida. Acabaram com a gracinha? Cara, 50 milhões de reais é muita grana, gente. Acabaram com a gracinha? Agora eu tenho o meu atacante sem cabelo, você já viu? Quem? Sem cabelo? Você nunca viu o tamanho da entrada dele, não? Aqui, o Arthur Cabral? Ele? Adoro. Que é uma coisa assim de quê? Camisa 9, entendeu, Vene Casagrande? Né? Vou botar minoxidil. Não! Tem que ficar assim. Tá igual o Vegeta. É isso. Entrada aqui, ó. Ó, o Bastos, zagueiro do meu fogão, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo quarta-feira, isso, tá? O procedimento foi realizado lá na Itália. Um médico do Botafogo foi até a Itália acompanhar toda a cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. Um beijo para toda a família do Bastos, pro Bastos também. 3 meses aí o Bastos está fora, né? Ele que já estava tentando voltar de lesão, né? E aí chegou aí pro Mundial, mas se machucou novamente. Então tá aí, fez a cirurgia e tá tudo bem com o Bastos. Daqui a 3 meses, se Deus quiser, Bastos volta para o Botafogo, Lucas Pedrosa. Vai fazer, já tá fazendo falta, né? Já está fazendo falta, né? É um jogadoraço, assim. Fez um ano de 2024 praticamente perfeito com o Botafogo. Infelizmente, nessa temporada não conseguiu se firmar justamente por conta das lesões, mas é um atleta muito qualificado, que foi muito bem, pode ser considerado um dos ídolos aí por tudo que fez no ano passado. Com certeza. E é um cara que vai ajudar muito o Botafogo em 26, sem dúvida alguma. E ele foi um cara extremamente importante no início de 24. Sim. E depois acabou se machucando. E aí é coisa de Deus também, né? Aí entra o Adrielson, que tinha uma história para ser escrita novamente, reescrita, para ser reescrita no Botafogo, né? E aí agora o Bastos vai recuperar e daqui a 3 meses 3 meses, a gente tá em julho. Eu não sei fazer essa conta. Setembro. Eu fiz essa conta por causa do Pulgar. Setembro. Obrigada, Benê. Vai pegar uma reta final aí. Vai. Muito bem. Mas até lá eu tenho o meu Caio Pantaleão. Ah, é? Bebe água. Eu achei que você ia falar Jair. Mas ele não tá mais, né? Sai fora, Benê. Primeiro de tudo, informação sobre o Juan Cruz. De fato, tem uma equipe dos Emirados Árabes Unidos que está de olho no jogador do Botafogo. Tá certo? O Juan, ele... Cara, assim... Qual é o meu diagnóstico sobre o Juan? Né? Além, obviamente, né,
do mais fácil, né, de ser digerido, de que, de fato, ele não tem nível para jogar nesse Botafogo, correto? Mas, cara, é um moleque trabalhador, é um moleque que se dedica muito, certo? É um moleque que não colocou uma arma na cabeça de ninguém para contratá-lo, o Botafogo foi lá e contratou. E eu acho que tem muito a ver com o fator mental também, né? Se você pega o Juan jogando lá na Bulgária, né? Mas é a Bulgária, sim, claro, um nível abaixo do Brasil. Mas você vê que ele não é um completo de um mano, assim, sem nível para jogar em lugar nenhum, beleza? É um cara que jogou na Champions, na Europa League e performou em gols, né? Então não é pouca coisa, sabe? Só que eu acho que junta ele ainda ser cru, jovem demais, né? Ele tem, eu acho que 20, 21 anos para nível de futebol brasileiro, né? Pode ser que ele performe mais para frente. E o fato do Botafogo ter pego 50 milhões de reais nele, né, e jogado nele, ele acaba virando uma aposta que tem que vingar pelo investimento. E ele sofre uma pressão do clube, ele sofre uma pressão do torcedor, e ele vai ficando nervoso. É nítido, é evidente que esse nervosismo bate, né? Então tem jogadores que, beleza, você vai investir, ele é uma aposta e tal. Mas tem jogador que quando você investe dessa forma, eu acho que é a mesma situação até do Santiago Rodrigues. Sabe, você vê que ele tem uma qualidade, mas muito, muito retraído, né? Muito recluso, e acho que essa situação do investimento faz ele ficar mais nervoso. Enfim, é só uma reflexão. E ele pode sim deixar o Botafogo rumo aos Emirados Árabes, o Juan, cara. E ele pode ser vendido até por um preço maior do que se estipula. O Botafogo, ele virou uma empresa também, gente. Então, quando ele compra o atleta, ele tá pensando numa revenda. E se ele comprou o Juan, é porque ele sabe que tem gente no mercado interessada em comprar mais caro. E aí você lucra, mesmo que pouco, mas lucra. Continuando sobre a questão, cara, do Jair, tá bom? Foi noticiado aí que ele está sendo vendido por 12 milhões de euros, né? E aí a galera, com razão, fala, caralho, Brownie, mas essa conta não bate, né? Porque o Jair, ele foi comprado por 14 milhões de euros. Ele está sendo vendido por 12. Aí tem uma galera que tá falando, mas ele teve o envolvimento da negociação do Tiquinho. Na verdade, não foi 14, foi 10. A questão não tem nada a ver com isso, tá? É igual o Igor Jesus, né? O mesmo jornalista lá da Inglaterra. Primeiro ele noticiou que ele estava sendo vendido por 20, depois por 15, depois por 10, depois por... Cara, então assim, vai ficar esse chute de valores, né? Porque a gente não tem a papelada na mão para saber exatamente quais foram os valores acordados. E aí, atrela-se isso, a informação que foi dada pelo meu amigo Leonardo Bessa, que a gente falou aqui, né? Que o rolo que envolve, todo o combo que envolve essa negociação Botafogo, Lyon e Nottingham Forest, ou seja, John Textor e Evangelos Marinakis, né, que é o magnata grego que estava interessado em comprar a base do São Paulo, ainda tá, né? Estava interessado em comprar o Vasco, né? Ela vai muito além de Igor Jesus no Nottingham, jogador tal no Lyon. Mano, é um combo, assim, de uma parceria entre SAFs, certo? A empresa que gerencia os clubes do Evangelos Marinakis, tem o Olympiacos da Grécia, tem o Nottingham Forest da Inglaterra, tem outro clube que agora eu me esqueci da Europa também, e o Botafogo do John Textor, com o Botafogo, com o Lyon, com o Molenbeek, né? Então assim, o Leonardo Bessa aí traz essa informação que a gente já tinha trazido aqui nas entrelinhas do canal, de que a situação ela envolvia não só jogadores, mas até mesmo estrutura, né? Do Evangelos Marinakis estar fazendo uma parceria com o John Textor. Por quê? O Marinakis ele já está interessado em investir, né, no futebol de base do Brasil. Tanto é que havia uma negociação entre o Marinakis e o Júlio Casares, presidente do São Paulo, para que o grego comprasse parte das ações das categorias de base do São Paulo, de Cotia, para estruturar ainda mais a base do São Paulo. E ele levaria o percentual de todas as vendas de atletas mais jovens, né, revelados no clube para o exterior, certo? Seria uma terceirização da base do São Paulo. E o Botafogo está querendo construir um CT de base. O Botafogo já tem o seu CT profissional, mas o Botafogo quer uma estrutura maior para a base. E com isso, o John Textor
tá firmando essa parceria que ainda é embrionária com o Marinacci e que com essa negociação do Igor Jesus, do Jair, ela pode acontecer, certo? O Botafogo, para substituir o Igor Jesus, óbvio, vai ter que contratar outro jogador, é muito difícil encontrar um jogador desse nível, ainda mais de graça do jeito que o Igor veio, né? Além do Igor, né, o Jair também, né, acho muito difícil, e o Jair queria ficar, né? Isso que é o pior, né? O Jair queria ficar até o fim do ano. Primeiro, que ele estava gostando de jogar no Botafogo. Segundo, que ele não queria mais uma mudança de ambiente. Ele mudou de ambiente há 6 meses, quando ele saiu do Santos para o Botafogo. Terceiro, porque o Real Madrid estava de olho nele. Então ele queria continuar jogando aqui, se destacado e indo para o Real Madrid. Mas enfim, tá indo para o Nottingham, também é uma boa escolha de carreira. E o Botafogo também vai ter que olhar para o... Assim, vamos ver se o Caio vai dar conta do recado, o David Ricardo... Vamos ver como é que vai ser isso, beleza? E tem a situação também, né, do Gregore, né? A gente trouxe aí, né, a gente viu a informação do Rodrigo Caetano de que o Gregore estava na última pré-lista da seleção brasileira, né? E que ele pode aparecer na seleção, né, como um primeiro volante, porque o Ancelotti ele tá querendo contar, né, no time com esse volante de pegada, né? Uma característica do time do Ancelotti. Já tem o Casemiro, né? No Real Madrid você já tinha isso, certo? E, cara, o Gregor é uma opção, beleza? Assim, meu medo é até que ponto isso não vai chamar a atenção, né, dos árabes, né, que estavam de olho nele, né, lá do Al Rayyan, o Gregore, o Arthur Jorge, enfim, mas aí é pagar a multa, né? E se porventura ele acabar indo embora, mano, fazer com que se contrate um jogador de pegada, né? Pra já ser a sombra aí, enfim. Mas o Gregor é nosso tomara que ele represente o Botafogo de fato na seleção brasileira. E o outro que está sendo monitorado na seleção brasileira e no Manchester United é o John, né? Tem jeito, rapaziada. Time bom, evidentemente você acaba tendo esses fatores, né, de jogadores estarem sendo sondados o tempo todo. Isso não é só no Botafogo, o Flamengo acabou de perder o Gerson, enfim, é o tempo todo isso, tá certo? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.